Agora, muitas pessoas não têm certeza se sofrem ou não de um desses males, ou de ambos, ou mesmo, e o mais importante é o porquê disso tudo. Descobrir se o problema é de acidez ou de indigestão pode ajudar a garantir que você tenha alívio dos seus sintomas e, portanto, bem-estar. Para nos ajudar nesse assunto, eu converso com a gastroenterologista doutora Aline Kusomoto via Skype. Doutora Aline, boa tarde, como vai? Tudo bem, que delícia estar com vocês mais uma vez aqui. Feliz 2021 a todos aí, que saudades. Obrigada, feliz 2021 para você também. Aline, falar sobre esse assunto eu fico feliz porque é muito importante, porque isso faz parte do dia a dia de todo mundo, né? E justo aquela coisinha que a gente quer comer, por exemplo, às vezes é uma coxinha, às vezes é um salgadinho, um docinho, um bolinho, a gente come e depois passa mal. O que acontece? Então vamos lá, né? Vou começar fazendo um resumão. Vamos pegar ele aqui, tá? Toda digestão, ela começa através da boca, né? Então a gente começa através da mastigação. O alimento ele vai descendo aqui pelo esôfago. Quando chega no estômago, ele se encontra com o ácido que a gente tem aqui dentro e esse ácido ele é responsável por quebrar os alimentos e fazer a metabolização para a gente fazer a digestão, né? Quando eu falo em azia, tá? Eu falo o quê? É o retorno do ácido que está no estômago, ele retorna para o esôfago e aí ele causa uma queimação. Então, toda vez que eu falo em azia, vai estar relacionada àquela queimação. Às vezes, o paciente tem muito arroto, o paciente, ele sente queimar, ele pode ter uma dor aqui atrás do peito. Alguns pacientes até, às vezes, confundem com outras dores, com dor cardíaca, tá? E toda vez que eu falo em má digestão, eu vou pensar em dificuldade de digerir. A má digestão, ela geralmente acontece no estômago, tá? E aí, ela pode ser causada por diversas coisas, né? Então, assim, a azia, ela está mais relacionada a pacientes que têm doença do refluxo, né? A má digestão, ela pode estar associada a outras coisas. Você pode ter uma má digestão que é natural, tua, uma dificuldade de digerir realmente, de esvaziar esse estômago, ou você pode ter alguma outra doença associada, uma úlcera, a bactéria, o H. pylori, você pode ter uma gastrite, né? Então, tem algumas outras coisas que você pode ter na má digestão. Muitas vezes, os dois sintomas, eles se confundem. Então, muitas vezes o paciente está com azia falando, eu tenho uma má digestão, a gente vai pesquisar e acaba descobrindo que ele tem uma doença do refluxo. E é basicamente isso. Acho que nesse final de ano, muita gente passou por um momento de má digestão ou de azia, né? Devido aos exageros dessa época. Agora, quando a gente comete algum exagero e sente esse desconforto, significa já que a gente tem essa doença ou pode ser só por conta do exagero? Pode ser por conta do exagero, né? Então, assim, tem alguns alimentos que proporcionam essa variação, né? Eu costumo falar para os pacientes que é tudo que é muito gostoso, mas na verdade, assim, frituras no geral, né? Então, a coxinha, o risole, bebidas gasificadas, bebidas que têm café como derivado, e aí a gente pode colocar até os chás, porque de alguma forma as pessoas acham que os chás podem ser benéficos, mas a gente tem que saber escolher os chás também, né? Alimentos com muito condimento, tudo que é gorduroso e rico em açúcar, relaxa esse esfíncter que a gente tem aqui e acaba favorecendo o refluxo, tá? Então, assim, muitas vezes o paciente não tem a doença do refluxo, mas ele comeu uma coxinha com refrigerante. Então, ele comeu uma coisa que é gordurosa, que é rica em açúcar, que vai ser super fermentativo, que ainda por cima tem o gás, que vai piorar essa sensação e vai facilitar esse retorno, tá? A gente costuma dizer que se esse quadro for prolongado, né? Então, sei lá, o paciente tem queixas há mais de 4 semanas, sempre da mesma coisa, né? Sempre com dificuldade de digestão ou sempre com azia, aí sim chama atenção e a gente tem que avaliar o quê, né? Primeiro, o que você está comendo. E será que se você tirar o que você está comendo, mesmo assim você vai permanecer com os sintomas? Porque aí a gente vai ter que pesquisar outras causas, né? De repente até uma alteração dessa motilidade que tem aqui, ou esse esfíncter ele é um pouquinho mais frouxo, ou uma musculatura que a gente tem aqui também, ela pode não estar funcionando do jeito que está, e aí ela favorece aos sintomas, né? A gente não pode esquecer também que tem alguns pacientes que têm intolerância, né? Então, vamos supor, um paciente que tem uma intolerância à lactose, vou dar um exemplo mais básico aqui,
É um paciente que, quando ele ingerir, ele vai ter também distensão abdominal, ele vai ter gases. Alguns pacientes chegam até a vomitar ou ter dor de estômago. Então, é muito importante, quando esses quadros são mais prolongados, a gente ter um acompanhamento médico para conseguir diferenciar o que é um do outro. Porque às vezes você acha que está tratando gastrite e você tem uma intolerância. Perfeito, olha lá a importância da gente levar a sério os sinais, né? Porque essas doenças dão sinais. Agora, já que existem essas doenças, eu imagino que exista tratamento, né? Então, para descobrir o que é bom a gente prestar atenção nos sinais, ir ao médico. E aí depois, descobriu que tem a doença do refluxo. O que é essa doença e como é que a gente trata? Então, a doença do refluxo, ela causa uma inflamação na região do esôfago, né? Então, o ácido que volta do estômago para o esôfago, ele acaba causando uma inflamação nessa região. Essa inflamação, ela tem alguns graus. E essa inflamação a longo prazo, ela pode vir a causar doenças graves, tá? Como esôfago de Barrett, que é uma lesão pré-maligna, pré-cancerígena e até mesmo câncer de esôfago. Então, assim, muitas vezes eu vejo meus pacientes, os pacientes que têm a doença do refluxo, muitas vezes eles se adaptam ao refluxo, ao invés de realmente procurar o tratamento. Né? Então, é aquele paciente que ele deixa de jantar à noite, porque sabe que vai passar mal. É um paciente que já dorme com uma cabeceira da cama elevada. É um paciente que já não come e bebe. Então, é fundamental o acompanhamento médico, por quê? Porque tem uma parcela dos pacientes que tem a doença do refluxo, que eles vão ser, a única forma de conseguir tratar esse refluxo vai ser de forma cirúrgica. Muitas vezes a gente tem a ideia de que só medicação, né? Então, eu tenho pacientes que falam, ai, doutor, eu trato já há 10 anos, meu refluxo nunca melhora. O ideal é a gente fazer uma pesquisa mais completa para ver se, de repente, esse refluxo ele é um refluxo que não vai só melhorar com você alterando a sua alimentação ou fazendo o tratamento com medicação. Muitas vezes ele é um refluxo patológico e, para isso, é necessária uma cirurgia de correção para não permitir que esse ácido retorne toda vez para o esôfago. E diminui muito, assim. Os pacientes que operam de doença do refluxo são pacientes que são muito felizes no pós-cirúrgico, porque você ganha uma qualidade de vida incrível. E a medicação sempre ajuda também, mas eu sempre digo, é uma via de mão dupla. Não adianta pensar que o remédio vai ser o grande salvador se você não mudar os seus hábitos. Eu acho que uma vez ou outra, todo mundo aqui tem o direito de tomar um refrigerante e comer uma coxinha. Mas a gente tem que começar a ponderar, até porque é uma coisa que não vai fazer bem a longo prazo. Perfeito. Agora, eu não sei se eu entendi bem. Então, o fato de evitar o jantar e elevar a cabeceira da cama, ele mascara o sintoma? Não é o ideal? Eles auxiliam. Então, pacientes que têm refluxo severo, né? São aqueles pacientes que, se ele come à noite, às vezes até por dificuldade de fazer a digestão, ele fica lembrando toda hora daquele alimento, né? Então, ele já fala o quê? Ao invés de eu pegar e comer um arroz, um feijão, uma carne à noite, de repente ele toma só uma sopinha, ou é um paciente que ele vai jantar às 6 horas da tarde para conseguir dormir às 10 horas da noite. E mesmo assim, tem pacientes que, ao deitar, por mais que façam toda essa dieta e tudo mais, eles ainda precisam que a cabeceira da cama esteja elevada a fim de dormir pronado, como se você fosse dormir um pouco sentado, porque assim você evita que o ácido do estômago volte para o esôfago, mesmo dormindo. Tem alguns pacientes que acontecem isso. Então, aí ele vai se sentir bem, vai ter bem-estar. E, de repente, eu quero entender assim, se ele fizer só isso e não procurar o tratamento medicamentoso ou cirúrgico, ele pode agravar a situação ou não? Se resolveu, se está sentindo bem-estar, está tudo certo? Não, na verdade, quando a gente chega nesse ponto, né, você tem que procurar o tratamento. Os pacientes que têm essa doença do refluxo nesse modo mais avançado, eles melhoram alguns sintomas, eles conseguem dormir com maior facilidade fazendo isso, evitando comer, né, logo antes de deitar e elevando a cabeceira da cama. Mas isso não é um tratamento, tá? A gente fala que é um auxílio. Então, por mais... Ai, doutora, peguei, tenho refluxo, coloquei um calço na minha cama e parei de jantar à noite, melhorei do refluxo. Não significa que você não tenha refluxo, não significa que você não tem que procurar o médico. Pelo contrário, se você só melhora os seus sintomas fazendo isso, está na hora ou passou da hora de procurar um médico. Tá, eu tenho mais uma dúvida em relação ao refluxo. Eu tenho lido, até muito frequente, quando eu pesquiso no YouTube, vídeos falando sobre refluxo, as pessoas reclamam de um pigarrinho, um incômodo que fica no fundo da garganta. E muita gente acha que é como se estivesse no final de uma gripe ou um resfriado e que ficou lá um catarro preso lá no fundo da garganta, né? E que aí eu já vi que pode ser refluxo. E parece que cada vez
tá mais comum. Isso tem a ver com emocional, com estresse, com alimentação? Daqui a 2 minutinhos eu volto e você responde, pode ser? Claro. Então tá bom. Você que tá com esse, assim, sabe? Às vezes falta o ar, às vezes não consegue respirar, tem uma coisa incomodando, segura que a gente vai entender o que é. Agora vamos lá com a doutora Aline Kussomoto e a pergunta que eu deixei no ar. Esse pigarrinho que as pessoas ficam sem saber se procuram um otorrino, se estão com dor de garganta, pode ser refluxo? Pode ser refluxo, sim, tá? Tem alguns pacientes, o mais comum que a gente pega no consultório é quando, né, o ácido do estômago, ele volta aqui para o esôfago e ele dá uma queimação mais nessa porção final aqui. É quase perto do peito, tá? Mas tem algumas pessoas que eles conseguem fazer um refluxo, esse refluxo ele sobe até aqui em cima, até a boca, tá? Então, o refluxo ele tem variações também da altura onde ele pode conseguir alcançar. Tem alguns pacientes que ele sobe aqui e esse ácido aqui, ele permite até outras coisas, tá? Como pneumonia aspirativa, pneumonia de repetição, asma. Então, pacientes que têm esse refluxo mais avançado, eles favorecem a crisma de asma, o pigarro, tá? Muitas vezes tem paciente que tem halitose, que é o mau hálito também, rouquidão. Então, são sintomas que estão relacionados muito mais à doença do refluxo do que à ansiedade, qualquer outra coisa. Quando a gente fala em ansiedade, é mais comum a gente ter a dor de estômago, né? Por quê? Porque a ansiedade aumenta a produção de alguns ácidos que a gente tem na região do estômago e para quem tem já algum distúrbio nessa região, pode ter o acréscimo da dor. Perfeito. E você já tinha falado anteriormente que o ideal seria a cirurgia, né? Mas que também tem tratamento medicamentoso que funciona bem. Sim. Geralmente a gente tem que ver o paciente, né? A obesidade e o sobrepeso, eles estão muito relacionados com o aumento da doença do refluxo. Por quê? Porque você aumenta a pressão dentro do abdômen e isso acaba pressionando esse órgão que está solto aqui, né? Então a gente tem que avaliar um todo, desde a alimentação até o porte físico do paciente. E aí engloba tudo, né? Mas na verdade eu acho que toda vez que a gente pensa em doença do refluxo, não tem como pensar em tratar se você não fizer uma reeducação. Porque enquanto você estiver com a medicação, muitas vezes você consegue segurar. Você parou a medicação e mantém os maus hábitos, isso vai retornar. Então, é isso que a gente avalia, na verdade, em consulta, né? Até se é um paciente que está muito tempo fazendo uso dessas medicações, porque tudo que faz bem para uma coisa, faz mal para outra, né? Então, a gente tem que saber ponderar até que ponto é viável a gente manter um tratamento clínico para o paciente ou quando ele tem indicação realmente de cirurgia. Tá. Qualquer pessoa em qualquer faixa etária pode ter refluxo? As crianças também? Sim, geralmente o refluxo nas crianças é um refluxo que é fisiológico, né? Especialmente nos bebês. Ele é um refluxo que ele melhora a partir do momento que a criança começa a aprender a deglutir. Não é tão comum em crianças até adolescentes. E aí, quando você começa a pegar os adolescentes, você associa muito a obesidade ao fato do adolescente ter o refluxo. Mas ela acomete mais assim, de 18 para cima. Tá, Jó. Agora vamos falar um pouquinho de estômago, né? A gente já falou bastante do esôfago, que tem aí essa doença do refluxo, mas estômago. Quais são as doenças mais comuns que causam essa sensação de má digestão? Então, você pode ter a gastrite, e aí poderia até entrar a gastrite nervosa, que poderia ser por ansiedade, né? A bactéria H. pylori, ela está super associada à sensação de empachamento, dificuldade de digestão, algumas vezes até de sensação de azia, tá? Úlcera, então a úlcera, ela é uma inflamação mais severa da mucosa, ela acaba criando uma erosão dessa mucosa gástrica e ela faz um buraco, literalmente, no estômago. E isso é extremamente doloroso, né? Então são basicamente... e é também o câncer de estômago, é um quadro mais avançado, mas a gente não pode descartar também. As intolerâncias alimentares, elas são sentidas no estômago, né, que você falou. Se não tratadas ou se a gente insiste, por exemplo, com um alimento que faz mal, que não te cai bem, pode agravar, pode gerar uma outra doença? Na verdade, que nem a intolerância à lactose, vou te dar um exemplo da lactose, ela pode dar esse desconforto.
ele começa no estômago, mas as intolerâncias elas são mais sentidas no intestino, tá? Porque a absorção desses carboidratos, né, ou dessas proteínas, elas são feitas no intestino fino. Então, esses pacientes, eles começam já com uma sensação de má digestão, quando esse alimento acaba passando do estômago para o intestino, que aí os sintomas começam a vir. Muitas vezes está relacionado à distensão abdominal, muitos gases, até diarreia. O paciente que ele insiste em fazer o uso de um alimento que ele é intolerante, algumas vezes ele pode acabar criando outras intolerâncias por má absorção. Então, vamos supor, um paciente que é um paciente celíaco, um paciente que tem a doença celíaca não pode comer glúten, né? Se ele é um paciente que mantém-se comendo glúten, a gente tem no nosso intestino fino umas vilosidades. Então, o alimento ele passa por toda essa extensão. Quando a gente é celíaco, é como se esses cílios ele diminuísse. Então, o alimento ele passa por um caminho muito mais curto. Ou seja, o alimento ele é muito menos absorvido, porque a área de contato que ele tinha antes, ela é menor. E aí você pode acabar desenvolvendo algumas outras intolerâncias por não absorção. Então, é interessante a pesquisa de intolerância, porque elas são muito parecidas, os sintomas, né? Seja que você é intolerante à lactose, ao glúten, ou à sacarose, à frutose, porque, assim, são vários tipos de intolerância, as mais comuns é o glúten e a lactose, e elas todas elas podem cursar com algum tipo de outra intolerância. E muitas vezes, assim, paciente que, vamos supor, tem vários casos, paciente que a gente descobriu que era celíaco e ele achava que ele também era intolerante à lactose. A gente estabilizou a doença celíaca, ele conseguiu voltar a tomar leite, porque era a doença celíaca que desestabilizava a absorção da lactose. Então, é bem amplo e bem complexo. Tá joia. Bom, vou te colocar agora na Berlinda, perguntas e respostas. Vou pedir para o nosso telespectador mandar as perguntas no 11 9 50 45 18 40. E aí a gente já volta contigo, doutora Aline, para que você dê as respostas para a gente. Combinado? Combinado. Então tá bom. Pergunta. Eu quero lá no 11 9 50 45 18 40. O que é que você quer saber? Pergunta que a gastroenterologista agora responde aquela sua dúvida. Você vai resolver já. Tá. Doutora Aline Kusomoto, cadê ela? Tá aqui já. Temos perguntas, produção, já está tudo organizado. Vamos colocar então na tela. A primeira pergunta vai para a tela, a doutora Aline Kusomoto responde. Gastroenterologista que está falando aí sobre azia, má digestão, né? Aqueles desconfortos que volta e meia a gente tem. Pode colocar na tela se já tiver pergunta. Se não tiver, eu pego pelo celular. Tá, já tá na tela. Então, vou ler daqui, gente. Azia gera uma queimação no coração. Tenho muito pigarro, fico muito rouca e a garganta sempre seca. Será que é refluxo? O que devo fazer? Bom, a azia pode gerar essa sensação, sim, tá? E aí tem que ver, porque muitas vezes tem paciente que ele tem mais, já tá avançado. Então, assim, tem que avaliar esse esôfago para ver se você não tem, de repente, uma úlcera na região de esôfago, para justificar essa queimação, essa dor e aperto também, tá? Mas eu acredito que sim, pode ser refluxo sim, tá? Tosse seca, dor, pigarro, é bem característico. Perfeito, bom, procurar uma gastroenterologista, hein? Estou conversando com uma maravilhosa. A próxima pergunta vai para a tela. Aí, agora sim. Às vezes, quando vou comer, não consigo engolir. Parece que tem um nó que impede. O que pode ser? Bom, tem uma patologia, existem várias, na verdade, mas quando o paciente fala assim, eu sempre vou pensar em hérnia de hiato, né? A hérnia de hiato, o estômago, ele tá parado dentro do abdômen. E aí, deixa eu ver como eu vou explicar aqui. Aqui a gente tem uma musculatura que separa daqui para cima, seria o pulmão e o tórax, daqui para baixo é o abdômen. A gente tem uma musculatura aqui que algumas vezes ela é frouxa, então ela favorece com que o estômago que está dentro do abdômen, ele suba um pouquinho para o tórax. E isso, quando o paciente engole, às vezes ele tem uma sensação que entupiu. Às vezes tem que respirar e tem que pegar e engolir de novo para conseguir concluir, né, a digestão, o processo de engolir. Pode ser uma hernia de hiato, mas pode ser várias outras coisas, né? O ideal é realmente pesquisar, muitas vezes precisa até de exame de imagem, se a endoscopia ela der normal. Existem algumas bolinhas de gordura que podem crescer nessa lateral aqui, que às vezes ela cresce, ela pressiona o esôfago e de forma externa.
Então, algumas vezes você vai ter essa sensação também, que comeu e tem uma coisa que entalou ali, respira que vai. Pode ser uma hernia de hiato ou pode ser... isso. Tem mais coisas que dá para dar nessa região do esôfago. Eu acho que o ideal realmente era fazer uma endoscopia para descartar e aí sim partir para essas outras exames de imagem, caso não tenha nenhum diagnóstico com endoscopia, tá? Tá joia. A próxima pergunta, então, já vai para a tela. Quem tem hérnia de hiato, qual a relação com a azia e má digestão? Na verdade, a hernia de hiato ela é um favorecedor da azia, porque essa hernia ela fica dentro do tórax, é como se ela não permitisse que o estômago fechasse. É como se ela tivesse um canal contínuo do ácido voltando para o esôfago. E ela pode também dar sinal de má digestão. Algumas vezes o paciente ele se sente empachado, com dificuldade até diminui, reduz a quantidade de comida que come por conta disso. Depende muito do grau, tá? Tem pacientes, pra você ter noção, que tem hernia de hiato, que o estômago está inteirinho dentro do tórax, tá? Não é o mais comum, mas existe. Então, a hernia de hiato é um quadro bem delicado. Tem pacientes que têm ela de forma pequena, que são assintomáticas, que o ideal é realmente fazer um acompanhamento. Mas pacientes com hernia um pouco mais volumosa e sintomáticos, o ideal é realmente fazer a cirurgia. E a cirurgia da hernia de hiato é a mesma cirurgia da reparação do refluxo. É mais ou menos a mesma coisa. Ok. Próxima pergunta, vamos acompanhar. Gostaria de saber qual é a melhor coisa a fazer quando você tem muitos gases no estômago. Então, aí a gente deveria fazer uma endoscopia. Eu faria uma endoscopia para descartar que seja o H. pylori e eu faria um teste de intolerância alimentar, tá? Começaria com os básicos aí, o de teste de tolerância à lactose e ao glúten. E pediria para essa paciente começar a tentar associar o que piora, né? Então, sei lá, eu acordo de manhã sem gases, com a barriguinha retinha. Ao longo do dia, a minha barriga distende, eu sinto que eu tô muito inchada. Começa a reparar se depois, sei lá, você tomou o café da manhã e você comeu um queijo branco com um leite desnatado, se depois disso não piora essa sensação dos gases, tá? Pra gente começar a tentar entender o que é que pode estar fazendo esse mal para você. Perfeito, porque tem alguns alimentos que favorecem também, né? É verdade também. que feijão pode dar gases? O feijão, a lentilha, o grão de bico, são todos alimentos que favorecem, né, o aparecimento dos gases. É engraçado você perguntar isso, porque assim, eu tenho muitos pacientes que falam, eu sou vegetariano, eu tenho uma alimentação maravilhosa. Eu falo, olha, não é porque você come coisas saudáveis que é isso que o seu corpo precisa, né? Então, assim, às vezes a pessoa tá comendo um excesso tá comendo feijão, lentilha e grão de bico no dia e o cara vai ter muitos gases mesmo, mas isso está relacionado com o que ele está comendo, não significa nem que ele tenha uma intolerância. Por isso que é legal, toda vez que a gente tem intolerância, ou até mesmo os pacientes que querem ser vegetarianos ou veganos, você tem um acompanhamento nutricional, porque quando você começa com esse tipo de queixa, a nutricionista ela vai conseguir na hora identificar o que pode estar fazendo, ela altera a tua dieta para diminuir esses sintomas. Tá joia. Muito obrigada, doutora Aline. Vou passar aqui os seus contatos, mas foi uma alegria te receber aqui no nosso programa, tá bom? Obrigada a você, um beijo a todos aí. Mandar um beijo pro meu pai, que está pós-operado, lindo, maravilhoso, e mamãe também. Melhoras para ele, beijo para sua família toda. Doutora Aline Kusomoto está no www.clinicakusomoto.com.br, o Instagram Clínica Kusomoto e o telefone, se você quiser marcar um bate-papo, é o 11 3384 1108. Agora vem cá.